Nós estamos com uma dificuldade muito grande de reflexão, né? Quando você vai ter aula de filosofia no modelo tradicional da escola, você tem aula de história de filosofia. A filosofia é algo assim, você precisa aprender a filosofia para conhecer a história da filosofia e não usar a filosofia para melhorar a sua vida. Não é uma filosofia aplicada, é uma filosofia sem aplicação. E as pessoas criaram um preconceito de que filosofia é um troço fora do operacional, né? Eu costumo, muitas vezes aqui, quando o pessoal fala, eu queria, essa tua aula está muito filosófica, eu queria um negócio mais prático. E eu falo, olha, se você não pensar direito, você não vai ter um resultado prático. Então a filosofia é prática, a teoria é prática, a metodologia é prática e o operacional é prático. Tudo é prático, dependendo da situação. Se eu tento enxergar de maneira diferente, preciso rever paradigmas, rever valores, quem vai fazer isso são as ferramentas da filosofia. São as ferramentas de como a gente pensa, de como a gente reflete, de como a gente muda, de como é que a gente estabelece a relação com a realidade, que existe o eu, existe a percepção, existe a realidade, sempre há um filtro entre a realidade e o eu. O eu é um estar, não é um sou. Tudo isso é filosofia. Só que a gente não usa isso, a gente acha que filosofia é um negócio que não tem nada a ver. O que acontece quando a gente analisa mudanças parecidas com a nossa no passado? Nós temos aumentos demográficos que geram crises na sociedade. Você aumenta a complexidade, o modelo administrativo que você pratica vai ficando obsoleto, você começa a concentrar o poder, você começa a concentrar as organizações, você começa a concentrar a informação para padronizar a sociedade. Isso é uma coisa, não é maléfica, isso é natural que aconteça, né? Então a gente está vivendo o fim de uma era civilizacional de grande concentração organizacional, de informação, e isso fez com que nossa capacidade de refletir, que a filosofia fosse lá para o fundo do poço. E aí a gente está vivendo, né, dois filósofos do passado, né, e sem capacidade de reconstruir a sociedade, refazer os paradigmas. O que acontece normalmente quando a gente olha para o passado? Nestes momentos em que você tem surgimento de uma nova mídia e o início de um novo modelo de administração da sociedade, que é a uberização e a blockchainização, né, que vão descentralizar o poder, e já estamos vivendo a descentralização da informação, nós temos o resgate, o surgimento de novos pensadores. Foi assim que aconteceu no passado. Quando, né, pega lá, final da Idade Média, surgimento da prensa, 1450, surgimento da prensa, vários filósofos começaram a surgir para reconstruir a sociedade. Um dos mais conhecidos é o Descartes, né, com o discurso do método, que tira aquela galera toda naquele pensamento mítico, religioso, para construir a base dos pensamentos científicos, né? Que é aquele negócio você tem a forma cartesiana de pensar, exatamente é o Descartes, né? Que fez uma forma de você trabalhar com a realidade de forma mais objetiva para ajudar a gente a construir depois tudo que veio depois, as revoluções industriais, as revoluções políticas, sociais, econômicas, todas elas tiveram como base aqueles filósofos. Depois você pode falar do Bacon, você pode falar do Spinoza, que são pessoas que foram contribuindo, né, lá na filosofia para dar a base estruturante para, em cima disso, pensar as teorias, para depois pensar, né, novas formas de reconstruir a sociedade. Tudo isso teve como o primeiro passo foi o surgimento da nova mídia. É o que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo o início de um ciclo de renascimento da sociedade, em que filósofos de vários tipos, né, pensadores de vários tipos vão começar a ver as novas tecnopossibilidades que nós temos, resgatar antigos valores e recriar conjunturalmente novas possibilidades a partir das novas tecnologias. Então nós vamos ter um resgate da filosofia. Precisamos retirar esse preconceito em relação à filosofia e voltar
a origem da filosofia, que foi criada para resolver problemas humanos e deixou de ser hoje uma ferramenta de solução de problemas humanos e passou a ser uma coisa artística, né? Então a filosofia hoje foi colocada no mundo das artes e não no mundo das objetividades. E eu acho que ela volta para as objetividades e acho que a gente tem um grande ciclo aí pela frente. Uma das coisas que a gente tem feito muito aqui na escola, né, é justamente o Vitor teve aí um aluno meu lá do MBKM, lá da COP, né, e ele me ajudou em sala de aula a gente a desenhar o que a gente chamou de edifício do pensamento, em que a gente tem filosofia, teoria, metodologia e depois o operacional, que sobe e desce conforme o problema. A gente quebra com aquela ideia de que uma coisa é o operacional, a outra é a filosofia. Não, é um sobe e desce, depende do problema. Quanto mais abstrato é o problema, mais sobe o elevador, e quanto mais concreto, mais desce o elevador, sobe e desce, para a gente poder ter sempre uma visão atualizada, mais próxima da realidade. O edifício do pensamento faz parte da quarta imersão da escola. A gente tem trabalhado aqui conceitualmente, tentando fugir da superficialidade que as pessoas estão fazendo em relação à nova sociedade. E a gente convida você, eu estou te convidando para fazer parte desse processo, desse projeto, né, que dura 6 meses, você faz o curso, depois tem várias atividades extras, né, em que você tem um banho de loja do futurismo competitivo bimodal. Vai enxergar o mundo de fora de Matrix, com uma visão, não é a visão, mas uma visão muito mais sofisticada e muito mais consistente do que você tem hoje no mercado, né? E a partir daí você pode até comparar outras visões para fazer a sua síntese, mas você tem que conhecer a visão da escola. Se você ainda não é da comunidade aberta aqui da escola, que recebe meus artigos todo dia, de manhã cedo, de graça, você entra, me manda um zap, 21 99608 6422. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Nepô, quero fazer parte da melhor escola de futurismo do Brasil. Vambora!